Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês aí no canal. Eu quero agradecer a todos vocês aí por terem nos ajudado a descobrir essas promessas, a levar essas promessas adiante, as promessas verdadeiras do reino, do Criador, Salvador e Pai, Yahushua. E que mais uma vez, Yahushua, ele guarde todos vocês na tranquilidade e segurança que só ele pode dar nesses dias tenebrosos, terríveis que estão passando aí. Eu gostaria muito que vocês, mais uma vez, usassem aí a sua inteligência. Ontem estava conversando com a Tereza ontem, a TT, e falavam a respeito dessa inteligência aí que ela falava para mim, né, Antônio Carlos, nós usamos só 1% da nossa inteligência. E temos que pedir a cada dia que para que a Yahushua ele vai nos acrescentando mais 1%, 2, 3, né, da nossa inteligência que nós usamos. Nós não usamos essa inteligência, sabia? Você está no livro de Provérbios a respeito da sabedoria, né, a respeito da inteligência que foi tirada de nós, né, através do pecado lá dos nossos pais, Adão. E é de Adão e Eva que vamos falar hoje, Eva, da mãe, da primeira mulher da criação. Hoje nós vamos mostrar para as pessoas, os detratores aí no canal, que a nossa ideia, o nosso trabalho, a nossa meta, o nosso foco é também conquistar essas pessoas, né? Fazer com que essas pessoas reconheçam Yahushua como o seu Pai, Criador e Salvador. Mas não é aqui tá tirando ninguém ou destratando ninguém. Essa é a nossa meta. E todo aquele que crê será salvo. Se eles não crêem, o problema dessas pessoas. Nós não tem nada a ver com isso, né? Agora, a nossa parte nós fazemos que é falar, mostrar, informar e investigar. E para que hoje, dentro da Bíblia católica, a Bíblia Padre João Ferreira de Almeida dos Evangélicos, a Bíblia do judaizado, a Bíblia de Jerusalém, todas são iguais, com versões às vezes diferentes, mas todas foram acrescentadas, foram mexidas, foram adulteradas, corrompidas, né? E eu vou ler mais uma vez aqui essa declaração de Eusébio Sinfônio Jerônimo, porque vamos mexer hoje numa casa de vespeiro, num vespeiro mesmo, num ninho de cobra. Quando nós entramos aqui na Bíblia adulterada, estamos navegando numa terra proibida, numa terra totalmente corrompida, né? Porque o nome do Criador não está ali correto, o nome foi trocado. Os personagens bíblicos foram trocados, a geografia dos lugares foram trocadas, tudo foi trocado, né? Para que nós não entendêssemos, nós lendo não entendêssemos de maneira nenhuma. Então você, quando você está lendo a Bíblia, você não entende de maneira nenhuma se você não usar a sua inteligência. Esse 1% que a Tereza falou comigo ontem, né? E nós não usamos nem 1000% da nossa inteligência humana. Você pode acreditar nisso aí. As pessoas que se dizem inteligentes, são estudadas, que são isso e aquilo, elas são muito mais ignorantes que uma criança que hoje conhece o nome de Yahushua, o nome do Pai do Criador verdadeiro, que foi trocado por Jesus, por Javé, Jeová, por Buda, por Krishna, por tudo que você imagina. Brahma, tudo que você imagina, né? Todos. Eu estava conversando hoje com um rapaz, as pessoas estão começando a ler os livros apócrifos, né? E esse aí nem Bíblia lê, mas ele falou uma coisa para mim que é muito, muito interessante a respeito aí do presidente Bolsonaro. Ele falou, Antônio Carlos, o Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo, falado aí pelo Bolsonaro, é o Deus do Santiago, é o Deus do Macedo, do Marcelo Rossi, é o Deus do Malafaia. E eu falei para ele, como é que você sabe disso? Né? Eu não leio a Bíblia não, mas eu sei que é o Deus que ele está falando, o Deus que criou o euro, criou o dólar, criou o real. E eu falei para ele, é Bafomete, o cabeça de bode, o nome é Yahushua, né? E esse é o Deus também, Jesus Cristo, que está lá
no topo da montanha do Corcovado. Então você vê que as pessoas estão acordando, até as pessoas que dizem não ler Bíblia, né? Então a declaração de Jerônimo Sinfrônio, de Eusébio Sinfrônio de Jerônimo, eu tenho que ler isso aqui porque muitas pessoas vão jogar pedra em nós aí no canal, porque vamos hoje mostrar para vocês uma mentira muito forte na Bíblia e uma verdade em cima dessa mentira. A verdade que estava oculta e a mentira que estava se passando por verdade, mas tudo é uma grande mentira, né? Então a verdade estava oculta e ela hoje vai aparecer para você ver. Tá, pessoal? Se prepara, tá? Puxa uma cadeira, senta, chama aí o seu vizinho. E eu vou até tomar um pouquinho d'água aqui, porque tá um calor imenso, tá? Desculpa aí no canal vocês, tá? Vai ser uma coisa muito, muito forte. Jerônimo ao Beato Papa Damásio, né? Obriga-me a fazer obra nova de uma antiga, assim que depois de já espalhado o cópia da Escritura por todo o mundo, me vejo na contingência de tomar assento, feito um árbitro, trabalho que me é imposto pela piedade filial para contigo, mas que não deixe de ser uma presunção, há de mudar as palavras bíblicas, a que já se acostumou, a língua do ancião, é forçar o mundo já encontrado em anos e retornar aos rudimentos próprios da infância. Pois qual será o douto, ou igualmente o indulto, que, havendo tomado nas mãos o volume e percebido que o que já vai lendo é de sabor diferente, daquele que a uma vez se habituou para sempre, não há de prorromper em imediato protesto, gritando que eu falsário sou, um sacrilégio, culta, cuja ousadia chega a ponto em livros tradicionais, as escrituras, fazer acréscimos, mudança e correções, extraído da introdução à Bíblia de Caetano Perrella, né? Ilugir Vagagine, edição de editora Voz Limitada. Você vê que isso aqui é da própria Igreja Católica, né? Um documento da própria Igreja Católica. Você vê que Jerônimo ele chega a falar isso aqui lá para o Papa Damásio. Então você vê que toda vez que agora eu vou falar uma verdade nas escrituras, eu vou fazer isso que eu fiz agora. Tem muitas pessoas que falam, não foi nós que mudou, né? Eu sei que não foi. Mas alguém mudou. Ó, o título da leitura aqui, que eu vou ler, não é que não, mas você vai ver aqui que já dá um tapa na cara do sistema. Ó. Nascimento e vida oculta de João Batista de Jesus, né? Que nunca foi, né? Nunca foi nenhum e nem o outro. Esses nomes aqui. Livro de Lucas 1, versículo 46. A história aqui está falando que isso aqui é a história de Maria, ou Maria Orã, ou Miriam, como o judaizado queira falar o nome dela aí. Mas isso aqui não é a história de Maria. Isso aqui é de Eva, a primeira mulher da criação, o Havá. Maria então disse, a minha alma engrandece o Senhor, que quando a palavra escuta aí é Pai, tá? Vamos falar disso hoje aí nesse vídeo também. E meu espírito exalta em Iarro, né? Que tá falando o nome do Criador, aí coloca Deus. Meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva, sim, doravante, as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grande coisa em meu favor e seu nome é santo. Nunca foi.
E tudo isso aqui agora, a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem, agiu com força de seu braço, dispersou o homem, foi acrescentado. Foi acrescentado. Vocês viram lá, Jerônimo falando, acrescentou, corrigiu, substituiu, para que a história dessa mulher entrasse aqui na Bíblia, desse personagem aqui. A minha alma engrandece quando o Criador ele aparece. Os apóstolos também são adulterados. Quando aqueles 3 anjos vão ali e eles façam que Adão faça ali todo aquele ritual, vou dizer assim esse nome, né, blasfemado, do casamento dele com Eva. Antes, quem vai primeiro é Satanás, né? 3 também. Aí entra a história do Baltazar, do Gaspar e do Belchior. Uma grande mentira, né? Quem é que foi humilhada? Se você pega a história de Maria, aqui dentro da Bíblia, você não vai encontrar nada. Já começa assim que havia uma jovem casada ali. Vamos ver aqui, né, uma parte aqui, então o vídeo vai estender muito, né? Naqueles dias Maria pôs a caminho para a entrada para a região montanhosa, né? Olha, falando aqui das terras do Brasil, de Jerusalém. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José na casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Tá vendo que a história? Ela já começa assim rapidamente, né? A história já começa muito, muito rápida. Então a Maria não tem uma história. E essa história aqui, esse pedaço aqui dessas linhas aqui, tá falando de Eva. Quem é que foi humilhada por causa do grande pecado que cometeu ali? Aqui é Eva falando, nunca foi Maria. A minha alma engrandece ao meu Pai, né? Meu espírito se exulta em Arro, né? Em Arruxo, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva, sim, doravante as gerações todas me chamarão bem-aventurada. Ela está falando das gerações futuras que ia vir. Que quando o anjo aparece para ali, ele fala que essa é a mãe de todas as gerações da terra. E eu não estou acrescentando nada aqui não, tá? Você que vai vir pessoas me jogando pedra, mas se prepara aí para uma grande verdade aqui, né? Pois o Todo-Poderoso fez grande coisa em meu favor, e seu nome é, aqui está colocado santo. Ela fala o nome do Criador aqui, Yahushua, né? A salvação. Ela vem de Yahweh. A humilhação que tá sendo descrita aqui, de que Maria foi humilhada aqui? Pega a história de Maria, você aí em casa, e lê o livro de Lucas 1. Humilhação de quê? Mas Eva sim foi humilhada. Porque olhou para a humilhação de sua serva, sim, doravante as ações todas me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grande coisa ao meu favor. Olha, o Espírito vai vir aí. Nunca foi a sombra. Né? Essa sombra colocada ali em cima da história de Maria é uma mentira, porque quem é da sombra é o Deus da sombra, o Deus da escuridão, né? O Bafomete, o cabeça de bode, dos tempos de pedra, o esqueletinho da cruz. Mas aquela luz que ela está acostumada a ver, que também não é, a luz do sol não se compara. A glória do Criador, ela vai vir e você vai conceber, né? Você vai ter aí uma gravidez de um filho, que vai ser ele próprio, fazendo menção no livro de Zacarias, no livro de Isaías, porque ele próprio vai se fazer carne para habitar no meio dos homens, não um dia, porque ele vai ter que salvar o primeiro homem da criação, Adão, e você também. Então, aqui, né, a história de Maria que nunca foi, ela fala isso aqui. Porque olhou para a humilhação de sua serva. Que humilhação é essa, gente? A humilhação do pecado que ela se encontrava ali. Pega a história de Adão e Eva, você vai ver lá os apócrifos de Adão e Eva. O que acontece com eles depois do pecado. Eles querem morrer, eles querem tudo que você imagina. Você entendeu?
Então é por isso que eu, o Antônio Carlos, eu fui lá, eu fui lá e mostrei para vocês a confissão de Eusébio e Fonte Jerônimo mais uma vez. Para vocês verem que nós não estamos aqui brincando de esconde-esconde, né? O livro de Mateus, o livro de Mateus 16, 16, 13, vai dar continuidade àquilo ali, tá? Chegando, pois, em Arruxo, ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Olha aqui, gente. Preste bastante atenção. Quem diz os homens a meu respeito? De quem que eu sou filho? O que os homens estão dizendo sobre mim aí? Uns afirmaram que é João Batista. Olha aqui. Outros que é Elias. Outros ainda que é Jeremias. Ou um dos profetas. Tá vendo como é que Yahushua, ele vem como um forasteiro? Gente, isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui, sabe? É para você usar 1% da sua inteligência. Como é que Yahushua, ele nasceu de Maria, nasceu de José? Yahushua estava no templo discutindo lá com aqueles... Muitas coisas que foi acrescentado. Discutindo lá ali com os fariseus ainda criança. Yahushua fugiu para o Egito, junto com sua mãe. Se ele faz aqui essa pergunta aqui no livro de Mateus. Isso aqui está no livro de Mateus, de Marcos 8, 27, 30 e de Lucas 9, 18 e 21. São 3 livros aqui dentro das escrituras. Adulterada, corrompida, mas com verdades, porque a Rússia disse que ali testificava dele. E isso está testificando das verdades que eu estou falando para vocês agora aqui. Quem diz os homens a meu respeito, quem eu sou? Então, então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és, nunca foi o Cristo aqui, né? Ele fala quem ele é, tu és Yahushua, tu é o, né? A carne filha do Altíssimo. Aqui, ó. Vou ler como está aqui, né? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isto, e sim meu Pai que está no céu. E aqui começa a falar outra mentira, né? Aí também vou te botar você com a chave do céu e você vai ligar. Isso aqui faz menção dos papas, daqueles pontíficos, isso aqui, uma passagem de Deus aí para dizer que eles são os herdeiros, né? Daí do próprio Pedro. O nome também não foi Pedro. Então você está vendo aqui o próprio Yahushua perguntando para eles: quem vocês dizem que eu sou? Você vê que eles não conheciam Yahushua. Tem alguém mentindo aqui, gente? Alguém conversando fiado aqui no. Eu gostaria muito que vocês podem falar a verdade. Isso é muito forte, gente. Vivemos o tempo todo vivendo uma mentira, um engano, nos tempos de pedra, fora dos tempos de pedra, dentro da nossa própria casa. A história contada por nossos avós, nossos pais contam para nós. É a história do Deus desse século, o Deus da sombra, o Bafomé, o cabeça de bode, o Deus da cruz, o Deus da estrela, que é adorado nos tempos de pedra. Isso é muito. Isso é para os dias de hoje, são coisas para os dias de hoje, agora mesmo. Porque dentro dos tempos de pedra, sabe, a gente jamais ia enxergar isso. Eu jamais ia enxergar isso. Eu falei uma coisa lá,
Eu vou ver uma coisa aqui novamente no livro de Lucas, para vocês verem que no livro de Lucas aqui. Não, vamos passar aqui no livro de Marcos. E a Rússia partiu com seu discípulo para os povoados de Zeré de Filipe, e no caminho perguntou ao seu discípulo: Quem diz os homens quem eu sou? E eles responderam: João Batista, outro, Elias, outros ainda, um dos profetas. E vós? Perguntou ele: Quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: Tu és Cristo. Então os proibiu severamente de falar alguém a seu respeito. Vocês viram no livro de Lucas lá a história oculta de Yahusha? E Yahusha proibiu eles aqui. Olha, não diga isso a ninguém. Não diga a ninguém quem eu sou. No livro de Mateus não fala isso. Né? Aqui no livro de Marcos, perdão, 8 está falando aqui. Perdão, é Marcos, tá, pessoal? Não diga a eles quem eu sou. Era por isso que os fariseus ficavam intrigados, os fariseus. Nos mostra o sinal. Até quando você vai deixar nossa alma, né, afadigada? Nos diga realmente se você é ele, diga quem você é, então nós cremos. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei são os mesmos que hoje estão aí no canal. Os mesmos que estão nos templos de pedra, que fazem largas mentiras dentro da televisão, de cura, de milagre. Perguntaram isso para a Rússia uma vez. Muito forte. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Existe uma passagem no livro de Zacarias, aqui no livro de Lucas, que eu perdi onde está, gente. Aonde o Zacarias, o nome do menino, não existia na linhagem deles lá o nome de Yahuanã. Você vê que até o próprio nome de Yahusha só tinha esquecido naquela época lá. Até o próprio nome, né? O próprio nome. Porque esse aí nasce de ventre de mulher. O próprio Yahusha diz, olha, de ventre de mulher nasceu ninguém maior do que ele. Porque ele veio preparar o caminho. A saber, é o Elias que tinha que vir. Eu fico impressionado com as pessoas aí no canal. Pessoas que creem a Yahusha, né? E fala tanto mal aí dos profetas. Você vê que na transfiguração ali também tem uma grande verdade. Quando Yahusha transfigura ali para os... glorifica ali para os discípulos, né? Algum deles ali. Moisés e Elias aparecem ali para ele ali. E são as duas testemunhas que vai vir um dia, tá? Se prepara para isso aí. São os dois que vão vir novamente. Elias e Moisés. Alguns falam que é Elias e Enoque, mas Elias e Moisés. Tanto é que eles aparecem ali para Yahusha, ali na transfiguração, naquela glorificação, quando Yahusha mostra ali para o seu discípulo que é acontecendo madeira com ele. E disse, olha, não fale isso para ninguém.
E Yahushua é uma pessoa muito reservada. Ele vem como forasteiro. Ah, depois eu procuro. Depois a gente fala sobre isso, a respeito do nome. Então você vê que essas verdades começam a aparecer exatamente quando tudo está virado de cabeça para baixo no mundo. Você precisa. Liga uma coisa com a outra. O nome de Yahushua está sendo falado novamente. Não sabíamos nada sobre a escravidão, sobre o povo, sobre a Inquisição, não sabia nada sobre isso. Nós sabíamos, nós lias algumas coisas no livro, mas passava batido. Mas tudo que nós estamos hoje anunciando, falando, aprendendo, ensinando, mais aprendendo do que ensinando, começa exatamente quando o mundo está virado de cabeça para baixo. O mundo vive uma grande confusão, o mundo vive uma grande mentira, o mundo vive um engano, o mundo vive já de um terror, um apavoramento total, exatamente como isso é escrito no livro de Daniel, como isso é escrito no livro de Joel, nos livros de Zacarias, como isso é escrito no livro de Apocalipse, dos Apócrifos, no livro de Tiago, de Mateus, de Lucas, quando Yahushua fala do fim, gente. Muito forte. Eu estava falando para a Teresa ontem, tem uma passagem nesses dois evangelhos aí, nesses dois livros da promessa, onde Yahushua cita ali, sabe onde estiver os cadáveres, eles juntarão as águias, juntarão os abutres, as aves de rapina. E você vê que ele cita sobre guerra, mas ali não está falando sobre guerra. Tudo que está acontecendo no exato momento agora aí. Quando o nome começa a ser falado novamente, as verdades começam a aparecer, começam a fluir dentro de uma escritura paganizada, adulterada, toda corrompida, como um grande milagre. Coisa que nós não entendíamos. Coisa que nós, sabe, não compreendia. Lendo, ouvindo os sermões desses grandes, que se dizem grandes, mas grandes não são nada, né? Esses grandes pastores mentirosos, falsos ensinadores, falsos mestres. Mas quando estavam no tempo de pedra, admiravam essas pessoas. E você vê que essas pessoas pegam ali um versículo e usa sempre por dinheiro, 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 dinheiro. E Yahushua não quer curar ninguém, Yahushua não quer salvar, Yahushua quer salvar você. Se você crê no nome de Yahushua, automaticamente você está sã, curado. A sua alma, todas as chagas, todas as doenças, tudo aquilo que você de mazela, não vai te atingir. Isso está no livro de Salmo, né? Porque creu no meu nome. O nome de Yahushua é a chave, sabe, é o caminho, sabe, a porta, tudo que você imagina para você se livrar de tudo que você acha que é uma coisa que te prendia. Livro de Lucas 20. Agora, se você vai ver agora aqui, levando o canto de Maria, que nunca foi o canto de Maria, mas o canto de Eva, né? Adulterado, acrescentaram coisas ali, tiraram coisas, acrescentou muito mais do que propriamente falando, né? Você vê que tem coisa ali que ela não falou nada daquilo lá, ali. Mas se você usar sua inteligência, vai ver que a humilhação foi o pecado que ela cometeu ali. E ela faz aquela pronúncia, aquele agradecimento ao Criador, ao Pai, né? De tudo que você imagina. E disse-lhe então, como se pode dizer eu vou ler como está aqui, eu não gosto de fazer essa palavra Cristo, gente, sabe? Odeio esse nome para as pessoas que estão novas no canal. O nome foi adulterado, né? O Criador nunca foi esse de olhinhos azuis e cabelinho loiro, de uma barbinha bem feita. E muito menos ele
foi morto numa cruz. Isso nunca aconteceu. Ele glorifica no madeiro, ele glorifica e sai dali. O apóstolo Bartolomeu, o apóstolo José de Arimateia. Leia a Bíblia, vá atrás, sabe, das fontes verdadeiras, fontes certas, que você vai descobrir o que eu estou falando aqui, tá? A morte que está lá, aquele que você vê ali, ele é uma representação da morte. O tabernáculo de Moloque é a cruz, o tabernáculo é a cruz, e o Moloque é o próprio Deus, está lá de braços abertos nela, tá? Chamado aí de Jesus, de Cristo, chamado aí de Javé, de Jeová, de Yavé, de tudo que você imagina, menos Yahushua. Porque Yahushua não está ali de braços abertos, tá? E disse-lhe então, como se pode dizer que eu, né, aqui está falando Cristo, é filho de Davi? Se o próprio Davi diz no livro de Salmo, quando eu falo com vocês que a palavra Senhor, ela substitui o nome do Pai, o nome é Pai, e o próprio Yahushua está ali. Eu gostaria muito de dizer agora as pessoas que usam a dualidade do nome. Gente, esqueça esse negócio de um nome, de dois nomes, de pai e filho. É uma pessoa só. E isso aqui agora vai dar um tapa na cara, sabe? Luva mesmo de ferro, né? Na cara da mentira. Vai nocautear a mentira agora no primeiro round. Olha pra você ver aqui. É filho de Davi. Se o próprio Davi diz no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo para teus pés. Davi, portanto, chama o Senhor, então como pode ser seu filho? Vou dizer isso para você agora, corretamente o que está escrito aqui. Portanto, se Davi chama Iarro de pai, então como pode ser eu, filho de Davi? É isso que a Rui quer dizer aqui. Então, se Davi me chama eu de pai, no livro de Salmo, como pode ser eu ser filho dele se ele me chama de pai lá? Aqui com o ramo para o Senhor. Você lembra que o próprio, aquele cego, ele chama Yahushua de filho de Davi. Alguns chamavam ele de filho de Davi, ou diziam que ele era Jeremias, ou diziam que ele era Elias, ou diziam que ele era João Batista. E Yahushua aparece como um forasteiro. Ele nunca nasceu, olha, ele nasceu ali, naquela casa, da esquina, da casa 45. Gente, da rua, não sei das quantas. Esqueça isso. A todo caso é a passagem que diz lá que nós conhecemos sua mãe e seus irmãos. Adulterado, ou será que eu vou ter que ler novamente você o depoimento de Jerônimo Sifrão, Eusébio Sifrão de Jerônimo? Será que eu vou ter que ler novamente? Livro de Mateus, 22, 14, 45. 41, 45. Vamos lá ver. Vamos ver o que está escrito lá. Perdão, pessoal. Então os fariseus reunidos Então olha os fariseus aí. Olha os fariseus aí. Os escribas, os autores da lei. Os mesmos que estão aí no canal. Os detatores do nome de Yahushua. Os amadores da dualidade, da morte, do nascimento, da Maria, do Israel, da Jerusalém, daquele lugar seco, daquele Israel lá. São os mesmos que estão aqui. Isso aí são descendentes desses aqui, tá? Assim como você que é branco, descendente da igreja verdadeira, que crê no nome de Yahushua, e os negros como eu são descendentes do povo preto, escravizado, que eram filhos de Ashuru, esses também que estão aí são descendentes daqueles escravagistas, estrupadores,
matadores, assassinos, torturadores, corruptos, perseguidores e falsários. Estavam sempre seguindo Yahusha. Estavam eles aqui, ó. Tá aqui, ó. Então os fariseus reunidos, e Yahusha os interrogou. Que pensar a respeito do Cristo nunca foi, né? A respeito de mim. Ele é filho de quem? Olha a Yahusha perguntando aqui, gente. Como é que pode Yahusha ter nascido de Maria? Se Yahusha fez essa pergunta para eles aqui. Ele é filho de quem? Responderam-lhe, de Davi. E Yahusha, filho de Davi. Olha o cego gritando, né? Aos que Yahusha lhe disse, aqui está escrito Jesus nunca foi. Como então Davi, falando sobre a inspiração, lhe chama pai, ao dizer, o pai disse, né? Aqui está escrito Senhor, ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi chama Senhor, como pode ser seu filho? Se Davi me chama de pai, como possa ser o seu filho? E ninguém podia responder-lhe nada. A partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogá-lo. Interrogá-lo por quê? Por que eles interrogavam Yahusha? A respeito de quem ele era. Você viu que uma passagem que eu li para vocês já? Os fariseus dizem, olha, nós não somos seu filho, somos filhos de Abraão. Nós não somos seu filho, somos filhos de Abraão. Somos descendentes de Abraão. Nós nascemos em pecado. Você nem pai tem. Ninguém sabe nada a seu respeito. E Yahusha diz para ele, olha, Abraão me viu e se exaltou. Quê? Tá ficando doido? Agora sabemos que tu tem demônio. Tu ainda é novo, como é que você conheceu Abraão? E Yahusha diz para ele, olha, antes de Abraão nascer, eu já era dono de tudo. E o que foi que aconteceu? Eles pegaram em pedra para atirar em Yahusha. Yahusha se ocultou deles e sumiu ali e foi embora. Você tem que usar a sua inteligência. E uma pessoa que uma vez falou para mim, olha, se a Bíblia é adulterada e corrompida, por que você usa ela como base? Você viu agora, judaizado? Quando você usa a sua inteligência, você começa a descobrir essas coisas aqui dentro. Por que eles interrogavam Yahusha? Porque Yahusha nunca teve parentesco com esse tal de José, se essa pessoa existiu de verdade, e muito menos com essa tal Maria. Se é que também ela existiu. E se existiu, foi uma pessoa fundamental na vida de Yahusha, mas nunca como mãe. Parece ser uma pessoa ali próxima de Yahusha, que cria nele, que o ajudou muito, né, mas nunca foi mãe. E essa pessoa foi colocada aqui, eu creio que essa Maria não existiu mesmo, a Maria, mas uma outra pessoa ali com outro nome, com outra característica muito diferente. Vocês entenderam? A história da primeira mulher da criação, que o nome nunca foi Eva, está ligada com essa história aqui. E essa história aqui ligada com ela. 3 passagens dentro da Escritura. Quando Kefas diz para Yahusha, né? Quem diz quem eu sou? O que os homens falam a meu respeito? A passagem também de Yohanan, o lavador, quando ele pergunta ali, ele manda seu discípulo perguntar ali, é ele mesmo? Ou esperamos um outro?
E a Rui fala, ó, vai lá e diga a ele o que vocês viram aqui. Vá e diga a ele o que vocês viram. Para vocês verem que a Roxa, ele chega, aparece, do nada, aqui dentro, não foi lá naquele lugar não. Ele aparece do nada. Do nada. A passagem lá do livro quando ele encontra com seus discípulos ali, Natanael, os primeiros discípulos estavam ali à beira daquele mar, nos mostra isso claramente. Olha, encontramos um homem que os profetas falavam dele. Perdão, pessoal. Natanael chega a fazer até ali um trocadilho, né? Uma brincadeira, uma zombação. Poderá vir uma coisa boa da Galileia, de Nazaré? E aí ele fala, olha, eu já tinha visto você. Eu já te conhecia. E conta ali um segredo para ele ali. Como? Estava debaixo da figueira. Ah, você creu nisso porque eu falei da figueira? Se você crê, coisa maior que você vai ver ainda. Muito maior do que essa que eu te falei agora. Então ele vai e começa a crer em Arrocha naquele momento ali. Arrocha conta o segredo da vida dele. Isso é um segredo que Arrocha conta para ele ali. Que só ele sabia. E a própria mulher samaritana também. Olha, eu encontrei aquele que os profetas falavam dele. Ela vai na cidade e conta ali pro povo daquela cidade. E a Ruth fala, olha mulher, se você soubesse, quem está te pedindo água? Você que ia pedir água para ele. Eu ia dar água que jorra para a vida dela. Ela disse, como assim? Como? E ela creu em Arruda. Já contou sua vida para ele ali, para ela. Gente, a história do nascimento, da manjedoura, dos burrinhos, dos bichinhos, é muito bonitinha para você contar, sabe? Para os boi dormir. Contar para os próprios burrinhos para eles dormir, né? São conversa para boi dormir. Entendeu? Se você contar para eles, não vai acreditar. Sabia que a criação ela sabe do nome do verdadeiro? Elas conhecem? Elas têm muito mais temor do que você, judaizado, do que a mim, quando estava no tempo de pedra. O Criador chega e fala assim uma passagem na Bíblia, fala sobre isso aí, né? O pelicano, a andorinha, o grou, né? Eles conhecem tudo e você não sabe nada. Eles sabem até o caminho deles no céu. E você? Você não usa a sua inteligência. A história de Maria, isso foi uma grande invenção arquitetada pelos doutores da lei, os escribas, os falsários, os vendedores do nascimento, da morte, da cruz, da estrela, que estão hoje aí dentro dos palácios reais. Porque a política, ela foi criada através da religião. Você viu que o Bolsonaro lá fez um pronunciamento ontem na televisão? Amando os pastores. Foi lá e deram uma prensa nele. A igreja, principalmente a igreja evangélica. Principalmente a igreja evangélica. Ela está dentro o tempo todo dos palácios reais. Sempre esteve dentro dos palácios reais. A religião é a própria política. É por isso que a cruz está lá. O esqueletinho está lá na cruz. E a estrela também está ali no brasão da República. A estrela está no Supremo Tribunal, a cruz também está. Está no Congresso, está no Palácio do Presidente. Está, sabe, os mesmos donos da mídia, da religião. É o mesmo dono, sabe, tudo que você imagina é o Deus desse século aí. Que dá a sua glória, o seu reino, a quem ele bem entende. Porque foi dado para ele um pouco de tempo, isso aqui já é dele. E nós não temos nada com isso aqui, tá, pessoal? Se você estiver, sabe, acumulando pensamento, eu preciso adquirir terra, adquirir, esqueça isso. Eu estou fazendo, esqueça. Desapega dessas coisas. Desapega de tudo que te prenda. Para que você consiga enxergar essa verdade aqui dentro da Bíblia, tá? Um abraço a todos vocês mesmo aí, tá, gente? No canal. E tudo que a gente fala aqui, vocês vão lá e, sabe,
E examina também, tá? Usa sua inteligência 1%, que a Tereza falou, dá um abraço para ela novamente, tá? A todas as pessoas que estão aí no canal, a toda a galera que está aí firme com a Rússia, tem nos ajudado, tem nos, sabe, compartilhado nossas promessas. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado. Até um próximo vídeo, uma próxima história verdadeira, tá? Valeu, gente. Valeu aí. Um abraço.